E depois disso vem o pior dos problemas, tá? Eu tinha também uma coisa que pelo menos metade da população mundial tem, que é o refluxo gastroesofágico. Metade das pessoas que estão nos ouvindo tem refluxo. Eu tinha também. Só que aí, em uma das crises de vômito de madrugada, eu engoli de volta e aquilo não desceu pelo esôfago, desceu pela traqueia, num episódio chamado broncoaspiração. E a broncoaspiração produziu uma parada respiratória. Quanto tempo você tinha de vida? Eu tinha 3 meses de Nos vida 3 também, meses ainda. mais ou menos naquele mesmo período da septicemia, tá? Uma parada broncorrespiratória. Uma parada 3 meses. respiratória por broncoaspiração, que nada mais é do que o refluxo do estômago descer pela traqueia e interromper a respiração. E você parou de alimentar o cérebro com oxigênio. Por 20 minutos. 20 minutos. Exato. Muito bem, mais um Leadercast. Sempre começo perguntando ou explicando, né, como é que o meu convidado veio parar aqui. Esse aqui é mais um daqueles casos em que eu recebo uma informação de uma agência de comunicação. Olha, tem uma história legal com um cara assim, assim. Eu pera um pouquinho, pô, gostei. Trocamos uma ideia lá, acertamos a agenda e cá estamos. Eu começo o programa sempre com 3 perguntas que são as únicas que você não pode errar. O resto você pode chutar à vontade. Essas 3 você tem que ir na lata, tá? Prometo que eu vou tentar não errar nenhuma. Vamos lá. Seu nome, sua idade e o que você faz? Meu nome é Bruno, eu tenho 33 anos, sou empresário hoje do mercado financeiro, com alguns CNPJs com participação societária e também presidente de uma associação sem fins lucrativos, que acho que vai ser 90% de tudo que a gente conversar aqui. Eu vou falar bastante a respeito do propósito dessa associação e de onde eu quero chegar com ela, ou melhor, onde eu quero chegar não, onde todos nós, todos que participarem disso de diversas formas, vamos chegar juntos, porque é assim que se faz ação social de qualquer natureza. Legal. Você é um empreendedor, então? Sim, de certo modo, sim. O empreendedorismo exige coragem, mas, como eu sempre falo, o sucesso não tem como acompanhar um covarde. Em algum momento, para atingir o sucesso, você vai precisar demonstrar algum grau de coragem. Alguma coisa não vai estar na sua mão, não vai estar sob seu controle, e ainda assim você vai ter que enfrentar essa coisa para conseguir chegar no teu objetivo, seja ele qual for. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, mais especificamente dentro do Hospital Israelita Albert Einstein. Opa. E por aí a gente pode começar a contar a história que vai chegar no objetivo da associação. Mas você nasceu em São Paulo, tem irmãos? Tenho uma irmã 10 anos mais nova, praticamente 10 anos mais nova, que inclusive está terminando graduação em medicina agora. Legal. Seu pai e sua mãe fazem o quê? Meu pai é administrador de empresas, a minha mãe foi professora, né, de escola primária. Meu pai está, imagino que terminando a vida profissional dele aí, falta 2, 3 anos para finalizar a trajetória profissional e se aposentar. Tá com 60 anos exatamente. Tá bom demais, cara. Eu tô com 68, bicho, ainda tenho muita estrada pela frente aqui, né? Quando você era criança, molequinho, qual era o teu apelido? Ixi, difícil. Eu nunca tive muitos apelidos. Eu fui por muito tempo Bruninho, em função de eu ter demorado um pouco para dar o estirão do crescimento. Inclusive, tive que usar o GH, o hormônio do crescimento, por um período. Eu tinha 1,40 e alguma coisa. E o GH levou isso aos 1,78 atuais, com o joelho esticado, porque, enfim, o encurtamento resultado da lesão neurológica faz o meu joelho dobrar e a minha altura deitado é um pouco diferente de em pé. Mas, enfim, não vamos falar isso. Eu saí dos 1,40 e pouco a 1,78 graças ao GH, hormônio do crescimento. O que o Bruninho queria ser quando crescesse, cara? Ixi, isso é talvez a parte mais louca da minha história, porque com 12 anos de idade eu tive uma curiosidade acadêmica um pouco não convencional. Eu vou tentar ser o mais didático possível aqui neste tema, mas
Eu estava na escola tendo aula de ciências naturais, que nada mais era do que biologia, mas a minha cabeça já estava tendo curiosidades do ponto de vista da física, da química, etc. E eu estava estudando modelo atômico. E para quem conhece alguma coisa sobre o átomo, e de novo eu vou tentar ser muito didático, no núcleo do átomo tem prótons, que têm cargas positivas, e nêutrons, com carga neutra. E o elétron, que é a carga negativa, que equilibra a carga positiva, ele está relativamente longe do núcleo do átomo, do ponto de vista das distâncias atômicas, tá? Não é que está longe, obviamente, nós estamos falando da dimensão de um átomo, então não tem como estar longe na percepção do senso comum, tá? Sim. Mas dentro da perspectiva atômica, da perspectiva de um átomo, o núcleo é muito pequeno e o elétron está relativamente longe dele. E aí a pergunta que eu me fiz aos 12 anos é: como que esse núcleo pode ser estável se no núcleo em si só tem carga positiva e neutra? Essas cargas positivas deveriam seguir as leis de eletrostática e cargas iguais deveriam se repelir. Os prótons que estão no núcleo deveriam sofrer repulsão entre si e isso faria com que o núcleo do átomo não fosse estável. Mas acontece que ele é estável, porque tudo que a gente vê no mundo é feito por átomos. E eles estão estáveis aqui. Esse microfone que a gente está usando é feito por átomos estáveis. Mas como é estável se na verdade deveria ter repulsão nuclear? E eu levantei a mão lá aos 12 anos, eu estava na 6ª série do fundamental, se não me engano, e coloquei essa problemática para a professora de ciências naturais. Muitos anos depois ela reconheceu que ela não fazia ideia da resposta. Ela me respondeu que eu veria aquilo na faculdade. Obviamente eu percebi que a faculdade estava um pouco longe demais, eu teria que esperar um pouco por essa resposta. E eu fui atrás da resposta por mim mesmo, tá? Eu descobri ali que esse fenômeno da estabilidade do núcleo do átomo se dava por conta de uma das 4 interações fundamentais da física, tá? Toda a física é regida por 4 interações fundamentais, e uma delas é a força nuclear forte, que é responsável pela estabilidade do núcleo do átomo. Mal sabia eu que eu estava justamente entrando no terreno da mecânica quântica. E ali eu comecei um estudo alucinado de uma das áreas mais complexas da ciência, que é a mecânica quântica. E nunca mais parei desde então. Mas aquilo te indicou um caminho profissional a seguir? Não, aquilo me indicou uma curiosidade, uma paixão pelo conhecimento, pela vontade de aprender cada vez mais. E vira e mexe, volta e meia, eu acabo sendo atraído pela curiosidade em alguma área, seja ela qual for, e vou atrás de um livro dessa área para aprender. Isso acabou tornando um espectro de conhecimento bastante amplo. Isso me ajuda hoje, em parte, mas eu não uso grande coisa de tudo que eu estudei na vida dentro do mercado financeiro, uso uma parcela relativamente pequena disso. Mas acho que isso funciona para qualquer profissional em qualquer área. Mas o você Bruninho sempre vai aprender 20 vezes mais coisa do que você vai usar, só que a grande mágica é que você não sabe quais são os 10% que você vai usar. Então, aprenda o máximo possível, que em algum momento da sua vida vai ser útil. Mas o Bruninho não tinha como perspectiva de vida ser dono da firma lá na frente? Ou já tinha na cabeça? Não, naquele momento o sonho da minha cabeça, que acabou se realizando muitos anos depois, em 2019, mas o sonho da minha vida era frequentar o MIT ou a Universidade de Harvard. Entendi. Eu falei aqui aos 12 anos, numa escola particular, mas numa escola de bairro perto da minha casa, e naturalmente aquilo não foi levado a sério por nenhum professor, nem por nenhum aluno. Você imagina uma pessoa aleatória dentro de uma sala de aula falando que em algum momento estudaria nas 2 melhores universidades do mundo, em uma delas pelo menos. Naturalmente não fui levado a sério por ninguém, talvez nem por mim mesmo. Mas estava lá. Até em 2019 uma porta se abriu para isso, e a gente pode chegar nas explicações de como essa porta se abriu. Vamos lá. Você nasce com... Eu nasci com gastrosquise, uma má formação na parede abdominal. Repete, Gastrosquise. Gastrosquise.
Exatamente, uma má formação na parede abdominal. Provavelmente vai ter médicos nos ouvindo, então já peço perdão pela não formalidade tão correta do ponto de vista médico, porque eu não sou médico, eu não sou formado nessa área, então é apenas aquilo que eu ouvi a vida inteira e como eu racionalizei tudo que aconteceu, tá? Se tiver alguma coisa imprecisa do ponto de vista técnico, médicos que nos escutem, já peço perdão. Mas é uma má formação na parede abdominal. O abdômen, no período gestacional, que em algum momento precisa fechar, as vísceras intestinais precisam entrar e o abdômen precisa fechar. E esse processo não aconteceu. E, em consequência disso, eu nasci com o abdômen aberto e as vísceras intestinais todas expostas. Isso traz alguns problemas. O primeiro e mais evidente problema precisa ser feita a cesárea de urgência para colocar essas vísceras intestinais para dentro e fechar o abdômen. Só que isso traz uma série de outros complicadores que as pessoas de imediato provavelmente não estão pensando. Por exemplo, vai fazer a cesárea com a barriga totalmente aberta. Ok, mas quando eu saio do útero da minha mãe para o ambiente externo, o risco de eu pegar uma infecção hospitalar é bastante grande, porque eu estou com o abdômen aberto. Sim. As vísceras intestinais estão expostas. Outra problemática que a maioria das pessoas não vai ter percebido de imediato é essa cirurgia de cesárea precisou acontecer de forma prematura. E em função disso, meu pulmão não estava completamente amadurecido. Eu precisava de um respirador com uma vazão específica de ar. Enfim, tem um monte de consequências da prematuridade do quadro em si que são muito mais amplas do que meramente colocar tudo para dentro e fechar. Todas essas problemáticas, toda essa conjunção de fatores fez com que o Dr. Sérgio Schettini, indicado para tocar o caso como chefe da equipe médica, dissesse que a probabilidade de sucesso dessa cirurgia estava na casa de 10%, tá? Caramba, em outras palavras, a probabilidade de eu sair vivo, isso que significava o sucesso, Sim. independente da condição de sobrevivência, a probabilidade de eu sair vivo dessa primeira cirurgia, de acordo com o Dr. Sérgio Schettini, era da ordem de 10%. Mas esse acabou sendo só o primeiro dos problemas, acabou sendo um pouco mais ampla a situação toda. Mas então, independente dessa... Não tinha opção. Não, você está falando aqui, né, 10%, mas que opção teriam seus pais para dizer não tinha opção, quero fazer? Não tinha opção nenhuma. E mais do que isso, o respirador com a vazão específica e a estrutura hospitalar necessária para conseguir converter esses 10% em realidade só estava disponível em 1991 dentro do Hospital Israelita Albert Einstein. Sim. Ou seja, não havia opção de onde nascer. Para a gente reformular essa frase, até existia outra opção para nascer em outro hospital. Mas se eu nascesse em qualquer outro lugar, a chance de sobrevivência ia praticamente a zero. Então, cara, que loucura, basicamente não restava opção. Sim. Eu imagino a cabeça dos seus pais, cara. Sua mãe carregando você na barriga, com os nervos à flor da pele. Exato. Você conversou com eles sobre isso? Claro, muitas vezes. Conversei com o próprio Sérgio Schettini, muitas vezes. Sim. Chefe da equipe médica, já adolescente, jovem adulto e adulto também. Já conversei com o próprio Sérgio Schettini algumas vezes, que narrou partes um pouco dramáticas dessa história. A gente ainda nem chegou ainda, mas a gente vai chegar lá. Enfim, a forma como o próprio Sérgio narra toda essa jornada, esse progresso, toda essa jornada é um pouco impactante, porque ele, talvez mais do que todo mundo, estava vivendo isso muito de perto, né? Os meus pais, óbvio, viviam emocionalmente toda a situação, mas quem tinha clareza técnica e conceitual do que estava acontecendo... Mais que isso, quem estava correndo o risco de fazer dar certo ou não era ele. Ele era o operador da... Sabia o que estava acontecendo mesmo, quais Sim. eram todos os riscos, enfim. Quem estava vivendo do ponto de vista técnico aquilo, Sim. era o Sérgio Schettini e a equipe médica, né? Sim. Que loucura, cara. Bom, no fim o parto dá certo. O parto dá certo, a cirurgia de gastrosquise dá certo.
o Sérgio indica que eu estava vivo, mas a partir dali as próximas 72 horas seriam determinantes. Meu pai adora dizer, e a minha mãe também, que naquele momento o Sérgio cita uma frase perguntando se eles sabiam rezar, e a partir da resposta de que sim, o Sérgio diz: então façam isso, porque nessas próximas 72 horas da minha parte eu já fiz, agora é com ele. E aí o próprio Sérgio colocou o N com um E maiúsculo, porque ele estava se referindo a um ente sobrenatural que cada um que nos ouvir vai tratar por uma vertente, vai ter pessoas de diversas religiões, mas enfim, o recado do Sérgio naquele momento é: nessas próximas 72 horas não está mais na mão da ciência, não está mais na mão da medicina. A minha parte eu já fiz. Seu pai e sua mãe são religiosos? Sim, a família inteira é católica, inclusive por isso a minha mãe e o meu pai fazem bastante questão de colocar essa frase do próprio Sérgio como algo bastante determinante na qualificação do sucesso futuro, tá? E, como eu falei alguns minutos atrás, esse é só o começo de uma história extremamente longa, eu que imagino. Teve vários outros problemas depois de meramente a gastrosquise, tá? Então, eu imagino que ela impacta na própria formação, quer dizer, o fato dela ter acontecido deve ter dado problemas de outras... Na verdade não, o que acontece é, quando você nasce com o abdômen aberto, ou quando você abre o abdômen por qualquer circunstância, entra ar dentro do abdômen, tá? Sim. Isso é exatamente a mesma coisa que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não vou entrar no tema político aqui, mas é exatamente o que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro pós o episódio da facada. Isso gerou uma abertura abdominal, e por aquela abertura entra ar. Sim. Quando entra ar, acontece exatamente a mesma coisa de se a gente pegar um canudo para fazer uma simulação aqui e chupar o canudo dentro de um líquido. O que você está fazendo quando você chupa o canudo? Eu vou falar até tecnicamente aqui, porque isso é física básica, tá? Estou tirando o ar de dentro do canudo quando eu chupo. E ao tirar o ar de dentro do canudo, eu estou fazendo a pressão do lado de fora do canudo ser maior do que a pressão do lado de dentro do canudo. E para equilibrar a pressão dentro e fora do canudo, o que acontece? O líquido sobe. A partir daí, o líquido está dentro do canudo fazendo pressão interna, e o ar atmosférico e o próprio líquido está fazendo pressão externa também. Então, o líquido sobe porque quando você tira o ar de dentro, o que faz pressão dentro do canudo para equilibrar a pressão dentro e fora é o próprio líquido subindo. Quando entra ar dentro do teu abdômen, isso exerce uma pressão externa, tem mais ar lá exercendo pressão externa. E para equilibrar isso, acaba se criando ponto de aderência abdominal. Ou seja, tem alguns pontos do meu intestino que são grudados no meu abdômen, tá? Esses pontos de aderência são chamados exatamente de aderência por brida, tá? Isso, é brida. E essa aderência por brida faz com que este ponto em que a brida está colando o meu intestino no abdômen não tenha o movimento peristáltico devido. E isso faz com que, a qualquer momento, um movimento de uma alça pode provocar uma torção. E essa torção pode implicar numa obstrução intestinal. Que se você obstrui apenas o trânsito intestinal, mas não interrompe o fluxo sanguíneo, isso chama suboclusão. Se isso interrompe o trato intestinal e também o fluxo sanguíneo, isso é uma obstrução intestinal total. E, claro, este segundo caso é um pouco mais sério do que o primeiro. Normalmente a medicina tenta uma reversão clínica antes, via sonda nasogástrica e alguns medicamentos. Sim. E se essa reversão clínica não acontece em 2 ou 3 dias, naturalmente você não pode correr o risco do teu intestino morrer. Tem que porque abrir, não tem suprimento sanguíneo. Tem que abrir e tem que desfazer essa obstrução intestinal de forma cirúrgica. Acredito que o último movimento cirúrgico, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi justamente para a reversão de uma obstrução intestinal. Tá? Acho que a turma que está ouvindo a gente aqui vai lembrar. Toda vez que aconteceu esse problema com o Bolsonaro, que dava brida, ele aparecia com uma sonda enfiada no nariz. Isso, a sonda nasogástrica. É que vai tirar tudo e vai jogar fora. E teoricamente aquela alça
volta ao normal e libera a passagem ali. Exatamente. Quando não dá certo isso, tem que fazer tem que ser cirúrgico. Exatamente. E quanto mais mexe, mais possibilidades mais brida você cria, você porque mais ar você coloca lá dentro. Exatamente. Então, cada vez que você abre o abdômen, é um complicador. Então você vai abrindo uma, 2, 3, 4, 5 vezes, vai tendo mais chance você disso até acontecer. consegue desmanchar as bridas que você já tem, mas Vai inevitavelmente você vai criar mais. Sim. Então, enfim, não existe uma solução definitiva para isso, uma vez que o teu abdômen já tenha sido aberto artificialmente em qualquer outro momento. Tá? Sim. E para você que nasce com ele aberto, quer dizer... Nunca teve uma alternativa, nunca teve uma opção diferente de ter obstrução. Exato. Quanto tempo você ficou numa UTI assim que nasceu? Se eu não me engano, 31 dias, os 31 primeiros dias. Ok. Bom, resultado de toda essa problemática com as bridas e com a obstrução intestinal, foram 3 obstruções intestinais ao longo da minha vida inteira, tá? E elas podem voltar a acontecer a qualquer momento, que eu continuo tendo brida, daqui a meia hora pode acontecer de uma alça torcer e me dar uma suboclusão ou uma obstrução intestinal. Espero que não aconteça, nunca mais, mas pode acontecer 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50 vezes mais. E você não tem um gatilho para que aconteça. Não é porque você comeu milho que vai acontecer. Não tem nada a ver. O gatilho é aleatório. Não tem nada a ver. É óbvio que provavelmente existem alguns alimentos que induzem mais movimento peristáltico e pode ser que haja uma relação entre uma movimentação maior de alça intestinal e uma obstrução. Pode, mas nós estamos muito no campo da suposição. Sim. E 95% no campo da suposição e 5% no campo da lógica. Tá? Bom, eu tive 3 obstruções intestinais, entre aspas, porque as 2 últimas foram suboclusões, tá? Todas elas revertidas clinicamente. Isso dói, que é um absurdo, as pessoas que nunca tiveram não têm a noção disso, mas só para contextualizar, as 2 vezes que eu tive suboclusão enquanto adulto, eu fui pro hospital gritando: pelo amor de Deus, alguém me dá morfina, pelo amor de Deus, alguém me dá morfina, até que alguém me desse morfina. O que não é uma boa ideia do ponto de vista clínico, porque a morfina, assim como todos os remédios com esse propósito, com essa ação analgésica forte, diminui o movimento do intestino. Sim. E quando você está com ele obstruído, o que você precisa é justamente fazer o oposto, para que ele se desobstrua. Ou seja, a morfina, através do Dimorf, que é um derivado da morfina, um medicamento hospitalar derivado da morfina, ele resolve a minha dor. Mas, por outro lado, ele é contraindicado para o próprio caso da obstrução intestinal. Mas chega um momento que a dor é tão intensa que o teu primeiro objetivo é controlar a dor. Sim. E aí me deram o Dimorf as 2 vezes, tá? Bom, só que na primeira obstrução intestinal, que eu tinha 3 meses de vida, se você somar isso aos 7 meses de gestação, de idade natural eu teria 1 mês, uma obstrução intestinal provocou um rompimento de alça intestinal e septicemia. Septicemia, para quem não conhece, infecção generalizada dentro do ambiente hospitalar, o que torna tudo mais grave, tá? Para tentar colocar isso no imaginário de quem está nos ouvindo, imagina um bebê de 1 mês. Ah, mas ele tinha 3. Tá bom, mas eu nasci prematuro, praticamente 3 meses. Então imagina um bebê de 1 mês, que já tem alguns históricos cirúrgicos ao longo desse período, com uma infecção generalizada dentro do ambiente hospitalar. Caceta. E aí nós vamos falar de associação de uma porrada de antibióticos, de vancomicina para lá. Pessoal, não se assustem, eu sou engenheiro químico por formação. Eu sei o que é vários dos compostos químicos, eu vou citar alguns. E inevitavelmente, ao longo dessa conversa, vancomicina é um dos antibióticos muito agressivos e muito fortes que tem à disposição da medicina. O que você quer dizer é que esse remédio, esse antibiótico que você toma para te salvar, dá consequências no teu corpo. Você vai ter consequências em função desses antibióticos também, né? Eu não sei se é em função disso ou não, inclusive eu não quero deixar isso nas entrelinhas para não estimular ninguém a fazer a mesma coisa, porque não é saudável de forma nenhuma. Sim. E eu posso falar a maior bobagem do mundo agora, não sei se isso é coerente do ponto de vista científico ou não, tá? Mas hoje
é muito raro eu pegar qualquer tipo de infecção de qualquer natureza. Eu não sei se meu sistema imunológico acabou se tornando super potente, vamos dizer assim, mas é muito raro que eu pegue alguma coisa. No evento, por exemplo, que eu peguei Covid a primeira vez, a pandemia da Covid-19 realmente, eu não tive absolutamente nenhum sintoma, tá? Eu tive dor de cabeça um dia, uma madrugada, tomei um comprimido para dor de cabeça e nada mais. Eu só descobri que eu estava com Covid porque a minha casa inteira já estava com Covid. E aí como eu tive dor de cabeça, que é muito raro de eu ter, eu falei, ok, vou fazer o teste de Covid. Se não fosse o fato da casa inteira estar com Covid, eu provavelmente assumiria que aquilo era uma mera dor de cabeça que passou no primeiro comprimido. E nunca teria nem tido a informação de que eu tive Covid. Então assim, qualquer coisa que entra em mim, qualquer patógeno de qualquer natureza, seja vírus, seja bactéria, normalmente não produz absolutamente nenhuma consequência. Não sei se é em função de toda a carga de droga antibiótica Pode que precisei ser. colocar para dentro do corpo enquanto era criança. Tem 4 pessoas, o bichinho vai lá, olha as 4, vê um é difícil esse aqui, vamos nos outros que é mais fácil, né? Na época da Covid, inclusive, eu brincava de forma muito bem humorada que era a Covid que tinha medo de mim e não eu que tinha medo dela. Sim. Aliás, essa é uma característica pessoal, eu sempre lidei com todas as situações com muito bom humor, eu sempre tirei sarro de mim mesmo. Sim. Essa acho que é a melhor forma de definir a forma como eu levo tudo. Eu já tive alguns tombos muito feios em vários ambientes em que as pessoas ficam muito preocupadas e eu tô no chão dando muita risada antes de levantar. Então eu levo tudo de forma muito bem humorada a vida inteira. É uma forma, né? Isso aí é estoico, viu? Se for estudar estoicismo, vai parecer muito claro isso. Você vence aquela septicemia, então? Sim. Com 3 meses? Com 3 meses a septicemia é vencida, sim, por associação de antibióticos e, enfim, uma dosezinha de sorte, que para quem quiser pode atribuir também a algum ente superior, se assim desejar. E depois disso vem o pior dos problemas, tá? Eu tinha também uma coisa que pelo menos metade da população mundial tem, que é o refluxo gastroesofágico. Metade das pessoas que estão nos ouvindo tem refluxo. Eu tinha também. Só que aí, em uma das crises de vômito de madrugada, eu engoli de volta e aquilo não desceu pelo esôfago, desceu pela traqueia, num episódio chamado broncoaspiração. E a broncoaspiração produziu uma parada respiratória. Quanto tempo você tinha de vida? Eu tinha 3 meses de vida. Nos 3 também, meses ainda? mais ou menos naquele mesmo período da septicemia. Tá? Uma parada broncorrespiratória. Uma parada respiratória por broncoaspiração, que nada mais é do que o refluxo do estômago descer pela traqueia e interromper a respiração. E você parou de alimentar o cérebro com oxigênio? Por 20 minutos. 20 minutos? Exato. Bom, e aí, mais uma vez, para quem estiver nos ouvindo, busque uma explicação de como 20 minutos sem respirar não produziu morte encefálica. Mas não produziu morte encefálica, o meu cérebro ainda estava em perfeito funcionamento, com a ressalva de uma pequena área com uma lesão neurológica. E é dessa lesão neurológica que advém toda a dificuldade motora hoje. É importante dizer, inclusive, que nesta época, o projeto Genoma Humano, brilhantemente capitaneado pela doutora Mariana Zatz, talvez não, muito provavelmente uma das principais biomédicas do mundo, não estava concluído ainda. Ou seja, não se tinha muita convicção de se aquela lesão neurológica me tornaria um deficiente cognitivo ou um deficiente físico. E aí vem um outro momento extremamente marcante, que é o Dr. Sérgio Schettini ajudando a montar a minha equipe médica e o ortopedista indicando que eu fizesse fisioterapia em uma determinada clínica específica. Eu vou evitar propagandas aqui, apesar de a clínica ser muito bem conceituada,
Cara, eu não tenho problema nenhum, tá? Se você quiser, fique à vontade, cara. Até porque, na minha cabeça, é o seguinte: se você descobrir uma coisa boa, cara, você tem que contar pra todo mundo, entendeu? Porque de coisa ruim nós já estamos cheios aqui, né? Então, fica a teu critério. Se você quiser falar, não se preocupe, não. Eu vou evitar propagandas e indicou essa clínica de fisioterapia na Vila Mariana, em São Paulo. E esta clínica de fisioterapia e reabilitação neurológica tinha um espaço para tratamento cognitivo, tinha uma escola para deficientes cognitivos. E a dona da clínica sugeriu à minha mãe que eu usasse uma das vagas para a escola cognitiva também. Porque naquele momento, ninguém sabia se eu seria um deficiente físico ou cognitivo. Logo, a melhor decisão técnica seria tratar as duas coisas. Com 3 meses? Não, aí você com 6 meses. 6 aí meses. com De 6 qualquer meses, forma, 3 é um bebê. meses depois. Exato. Continua sendo um bebê. Sim. Eu fui para fisioterapia com 6 meses de vida e a minha mãe teve essa proposta da dona da clínica. Como a gente não sabe qual das áreas a gente vai ter que atacar, vamos atacar as duas de uma vez. E vamos colocá-lo numa escola também para deficiente cognitivo. Só um minuto. A minha mãe, sem razão técnica para isso, recusa essa vaga na escola especial e começa só o tratamento ortopédico fisioterápico. Depois de algum tempo ficou muito claro que a minha deficiência era motora e física, porque eu comecei a desenvolver as habilidades cognitivas muito rápido. Todos os aspectos cognitivos foram muito rápidos, tanto aprender a ler e escrever, como todo o desenvolvimento neurocognitivo. Ou seja, a aposta da minha mãe de recusar uma vaga na escola especial estava correta. Apesar de, no momento que ela fez essa aposta, ter sido uma aposta completamente no escuro. Intuição de mãe. Intuição de mãe. Exato. Bom, aí comecei uma série de tratamentos ortopédicos que hoje somam na minha vida inteira um somatório de procedimentos cirúrgicos de 24 cirurgias ao longo da vida. As primeiras, claro, gastrointestinais e a partir dos 6 meses, ortopédicas em todos os casos. Bom, aí começa a trajetória de cirurgias ortopédicas para eu começar a andar, depois para eu colocar a planta do pé na posição correta, depois para eu alongar tendão, depois enxerto de osso do quadril para o pé, enfim, tem um monte de procedimentos cirúrgicos ortopédicos aí. Somados a uma queda em que eu fraturei o cotovelo do lado esquerdo, uma fratura de olecrano, que aí não tem muito o que fazer, caí no chão, quebrei o cotovelo, tive que operar. Somado a uma reconstrução plástica, porque eu derrubei o espelho da minha casa na minha orelha com, se eu não me engano, 3 anos de vida. Eu derrubei o espelho, eu mesmo mexi, não fui mexer no espelho e derrubei ele na minha orelha e a orelha terminou pendurada. A minha mãe conta essa história que quando a gente estava indo para o hospital, ela chorando desesperada, porque a minha orelha estava pendurada, eu olho para a cara dela e pergunto por que ela estava chorando, porque não estava doendo. Vem cá, você então com aquele garotinho de 12 anos que disse que ia para Harvard... Já tinha passado por essa cambada de coisa. Era um garotinho tortinho, se me permite dizer assim? Sim, não claro. Não era um garoto comum como os outros, ele tinha problemas de locomoção e tudo mais. Então, quando você falou que ia para Harvard, ainda tinha esse componente. Tinha. O pessoal olhou e falou, cara, esse garoto com todo esse... Vai ter que ir morar nos Estados Unidos, numa região fria pra caramba. Eu não sei se todo mundo conhece geograficamente os Estados Unidos, mas Harvard e o MIT estão em Massachusetts. E o estado do Massachusetts é numa área extremamente fria dos Estados Unidos, tá? Sim. Ou seja, no inverno é camada de neve grossa, enfim. Não é uma mudança de cotidiano simples para ir para lá, tá? Deixa eu explorar uma coisa aqui com você. Você teve dificuldades então de locomoção a infância toda, né? Tenho até hoje. Houve algum momento em que você... Vamos falar da tua percepção. Você olha em volta, a molecada tá correndo, jogando bola, coisas que você não conseguia fazer, né? Essa consciência, como é que ela bate em você
E o que você olha, em que mundo é esse que você enxerga lá, fala que todo mundo corre à vontade e eu não? A minha cabeça meio que naturalizou o fato de que eu tinha que me sobressair por outro lado. E muito provavelmente isso altera o meu psicológico de alguma forma que nem eu mesmo sei explicar, para me transformar num estudioso contumaz. Falar, Sim. ok, eu não consigo jogar bola, mas eu consigo aprender física antes de todo mundo. Sim. Ok, eu não consigo jogar bola, mas eu consigo ser um excelente aluno em matemática, em português, enfim. E aí eu começo a ter uma determinada consciência que eu não sei explicar o quanto isso mexe com o meu psicológico. Mexeu naquele momento com o meu psicológico, mas eu mudei a minha percepção sobre a vida. Eu não vou ser o cara que vai jogar bola, eu vou ser o cara que vai ficar estudando. Uhum. Você, de alguma forma, bateu em você a ideia de que a tua jornada ia ser muito mais complicada do que dos outros que se mexem tranquilamente? Eu não diria que é muito mais complicado. São desafios diferentes, são circunstâncias diferentes. Eu não acho que eu tenha o direito de dizer o que é mais complicado e o que é menos complicado. Mas mais complicado lidar com a dificuldade de locomoção. Mas por outro lado tem um monte de gente, por exemplo, que não tem o amparo familiar que eu tive. O que é mais difícil de superar? Sim. Tem um monte de gente, por exemplo, eu estudei com um aluno no cursinho pré-vestibular, que não teve acesso à escola até chegar no vestibular. Teve que fazer vestibular pegando o diploma do ensino médio pela prova do Enem. E não teve acesso à escola porque o pai era cortador de cana no sertão da Bahia. E ele estava em São Paulo tentando entrar na faculdade. E, inclusive, entrou em engenharia na Unesp. Então, mas quando você olha essa isso pessoa hoje, vive desafios diferentes, ela não vive desafios maiores ou menores. Eu acho perfeito você teorizar em cima disso com quase 40 anos de idade, né? Com 10, 11, 12, cara, essa racionalidade não existe, cara. Só existe uma criança querendo voar, né? Quero ser astronauta, quero ir parar na Lua, né? E olha em volta, todo mundo consegue correr escada acima, você não, né? Aos 12 anos eu fiz do meu jeito algumas dessas coisas. Eu cheguei a fazer aula de judô na escola, porque todo mundo fazia. Eu ia saber lutar judô direito? É óbvio que não, mas eu fazia ainda assim a aula de judô junto com a turma inteira. Sim. E educação física a mesma coisa. Eu não consigo, mas ok, eu tava ali de alguma forma interagindo naquilo, inserido naquele ambiente. Como é que você lidou com o bullying, cara? Tirando sarro dele, dando risada dele. Sim. Aquela história de que o apelido só pega em quem fica invocado com o apelido, dando né? risada dele, é mais ou menos assim. Se eu te disser que eu nunca sofri bullying, talvez seja mentira, mas eu nunca senti o bullying de verdade. Então, assim, eu não sei se aquilo foi bullying ou não. Acho que pela forma como isso se integralizou dentro da sociedade atual, seria bullying, mas eu... De novo, cara, você... Dava uma risada e falava ok. Você é um estoico de nascença, cara, porque, de novo, isso aí é exatamente o que prega o estoicismo, né? Não é o que acontece com você, mas é a forma como você reage ao que acontece com você. Então ali você define como é que vai ser o teu comportamento, né, cara? Dependendo da minha reação, eu posso transformar num inferno ou então dar uma risada e tocar minha vida adiante, Exato. Né? E eu faço isso até hoje, como eu te falei. Teve um episódio que eu lembro bem, que o cadarço do meu tênis estava desamarrado, eu estava andando na escada rolante do shopping e quando o degrau desce e ele entra na escada, ele puxa o meu cadarço junto. Eu não sei disso, porque o cadarço entra dentro da escada por iniciativa própria, ele estava desamarrado e quando o degrau desce ele leva meu cadarço junto. Por consequência, quando eu vou dar o passo para sair da escada rolante, meu cadarço está preso. Eu não tenho como dar o passo, eu vou de cara no chão, porque não tem nem como eu me movimentar para cair diferente. Se o pé está preso, a única forma, o único movimento de queda possível é para frente. Aí eu caio de cara no chão, na saída da escada rolante. Eu tava com uma prima e naquele momento, noivo ou namorado dela. Quando eu caio de cara no chão, minha prima olha para trás, me encontra me rachando de dar risada no chão, com a cara na escada rolante, morrendo de rir. A minha prima, que já me conhece, começa a rir junto.
E o namorado noivo dela olha pra nossa cara e fala, vocês não vão fazer nada, vocês vão ficar só dando risada. E a gente rindo. Ah, é ruim cair de cara na escada rolante? Claro tá que bom. E a partir do momento que é ruim cair de cara na escada rolante, eu tenho duas opções. Ou eu dou risada disso, tiro o tênis e continuo andando, ou eu começo a me lamentar, chorar e etc. Qual das duas coisas vai adiantar alguma coisa? Nada adianta nada. Então eu prefiro dar risada do que chorar. Do que chorar. Boa. Isso é excelente, cara. Mas aí, você, garoto, você decide seguir o quê para ser alguém na vida? Decidi seguir a engenharia química. E aqui, um parênteses. Por que você foi para engenharia química e não para física, dado que o seu desenvolvimento cognitivo era maior, o desenvolvimento do ponto de vista de tempo de estudo, etc. E até paixão natural era mais voltada para física do que para química. Porque não tinha praticamente a engenharia física, hoje a USP tem, na época não tinha. E se eu fizesse física pura e simples, eu entendia que os meus caminhos profissionais seriam bem mais restringidos do que com o certificado da engenharia. E aí eu vou para a engenharia química, faço engenharia química na USP, lido ali com um dos principais traumas acadêmicos da minha vida, que foi não ter conseguido ser aprovado no vestibular da Unicamp. Eu passei em todos os vestibulares que fiz na vida, passei em todas as provas que fiz na vida, sempre além de passar muito bem colocado, mas não consegui ir para a Unicamp fazer vestibular lá, entre alguns fatores, pelo fato de eu estar nervoso o suficiente para a mão estar tremendo muito e eu praticamente não consegui escrever redação. De novo, uma reação sua, né? Era aquilo, eu estava fazendo todos os vestibulares de basicamente todas as principais universidades públicas de São Paulo. Sim. Estava passando em todos, mas naquele que era o grande objetivo é naturalmente onde a pressão está mais instalada. Sim. E exatamente a única prova que eu não passei na vida até hoje. Sim. A Unicamp, se tiver alguém de alta patente na Unicamp nos ouvindo, saiba, essa instituição foi a única que falou não para mim na vida, sendo que o próprio MIT e Harvard depois não me falaram não. Mas enfim, faz parte da vida ter tomado essa reprovação. De alguma forma fez parte do processo. O Brasil não tomou 7 da Alemanha, cara? Pois é, exato. E o pessoal fala que se tiver 10 jogos com a Alemanha, ele vai ganhar 9, né? Mas teve um que ele tomou 7, cara. E aí, como é que você faz, né? Me conta aí, você seguiu a carreira, e aí você tirou um diploma de... Fui para engenharia na USP, fiz engenharia química na USP, depois fiz mestrado em engenharia química também na USP. E na segunda metade do meu mestrado eu fui convocado pela BR Distribuidora, que hoje é Vibra Energia, para assumir cargo em concurso público na antiga BR Distribuidora. Fui para a BR Distribuidora... Peraí, da onde aparece esse convite? Cai da onde? Eu fiz um concurso público em 2020 e fui convidado a assumir vaga no meio do meu mestrado. Ok. Aí eu vou para a BR Distribuidora, que atualmente é Vibra Energia. Não, eu estou errado com relação às datas. Eu acho que eu fiz a prova em 2014 e fui chamado em 2017. Fico na Vibra de outubro de 17 até março de 2020. E no meio desse caminho, em 19, eu vou ao MIT para fazer curso de Innovation and Design Thinking, uma especialização em inovação. Sim. Ali, em 2019, inclusive eu passo meu aniversário de 28 anos lá em Boston, eu concluo a tarefa do garoto de 12 anos com 16 anos de atraso. Depois de 16 anos da previsão, algum dia estudarei no MIT, Sim. Cheguei lá como aluno de Innovation and Design Thinking. Não é atraso, né? Não é atraso, né? Exato. Não é atraso, cara. São bem poucos os que chegam naquele lugar, reconheço isso. Quanto tempo você ficou lá? Oi? Quanto tempo você ficou lá em Harvard? Em curso eu fiquei 1 mês e fiquei 6 meses entre Harvard e o MIT. Sim. Que ano, que período do ano era isso? Era segundo semestre de 19. Cara, na cara da pandemia. Sim.
Na cara da pandemia. Sim. A pandemia estoura na China no final de 19. Sim. E no resto do mundo no começo de 20. Aí você já estava aqui? Eu já estava no Brasil. Tá. Eu já estava no Brasil. Tá. E aí, cara, voltando de lá com o teu certificado do MIT... Voltando de lá, eu saio da Vibra Energia em processo de privatização. Tinha um bichinho na tua cabeça pedindo para você ser dono da firma? Já, principalmente dentro da formação do MIT, tá? Que é muito... Era em Innovation and Design Thinking. E, enfim, curso de inovação dado na melhor universidade do mundo, de alguma forma vai movimentar a tua cabeça para empreendedorismo. Vai te colocar na trilha de inovar, de encontrar caminhos diferentes. Ali já existia a veia empreendedora. Vou te fazer uma pergunta que na verdade é uma provocação, que é uma pergunta até idiota, cara. Ela é até idiota, mas eu preciso fazer para você porque você esteve lá, né? Olhando para o que você vivenciou lá no MIT, o que tem lá que não tem aqui, cara? Que não tem na Unicamp, que não tem na USP? Tá, essa é uma pergunta bem interessante. Tem duas coisas, principalmente, que tem lá e não tem aqui no Brasil. A primeira coisa que tem lá e não tem aqui é maturidade dos alunos. Ok. O nível de maturidade de um aluno de Harvard e de um aluno do MIT é muito maior do que o nível de maturidade dos alunos do Brasil. Que me perdoem os muitos bons alunos que tem no Brasil, o começo das graduações no nosso país é feito de mais jogos de truco do que de livros embaixo do braço sendo estudados. O começo das nossas graduações é feito de muito mais trotes dos veteranos nos bichos do que de como nós vamos construir uma sociedade que tenha profissionais melhores na nossa área. Você não acha que isso acontece? Você não acha que isso acontece porque o custo da entrada no MIT e Harvard é o... Eu tenho um diagnóstico do porquê, tá? E um dos principais pontos aí na minha cabeça está no próprio processo seletivo para entrada nos dois lugares. Sim. O Brasil, ele te obriga a fazer uma prova que teste conhecimentos. E essa prova, no geral, não testa conhecimento, testa um monte de outras coisas. Conhecimento talvez seja a menor das coisas que são testadas nessas provas. Testa a memória, Testa a memória, testa a capacidade de raciocínio rápido, Sim. Testa a velocidade de reprodução de métodos. Eu vou fazer uma provocação aqui que quem tiver em fase educacional para vestibular vai entender. Dentro da aula de física lá no ensino médio, o teu professor vai dizer que em toda colisão, quando ele estiver dando aula de colisões, ele vai dizer, em toda colisão a quantidade de movimento se conserva. E aí eu, como aluno, não me sentiria satisfeito sem perguntar, mas por quê? O que o aluno no Brasil faz? Ok, então quando eu for resolver isso aqui como exercício, eu só preciso dizer que a quantidade de movimento no início é igual à do final, porque ela se conserva. E aí eu vou aplicar uma fórmula que eu não faço a menor ideia do porquê eu estou aplicando. Eu não faço a menor ideia do porquê isso funciona. Mas funciona e ok, eu só preciso saber resolver problema. Eu só preciso saber responder o exercício do vestibular. Eu tenho uma palestra chamada Geração T, onde eu falo da geração testemunha, que é a turma que sabe de tudo que acontece, mas não tem a menor ideia do porquê acontece, né? Que é o momento que você... Cara, por que chegou aqui? Não faço ideia, cara. Mas repito a fórmula de forma mecânica. O MIT e Harvard, por exemplo, te obriga a escrever redação sobre você. Ele te obriga a se colocar diante da pergunta: o que você quer fazer com a oportunidade de estar aqui? Sim. Se a gente te der a oportunidade de estudar com a gente, no que você vai contribuir com o mundo depois que você sair tendo aprendido alguma coisa com a gente? Qual é o teu senso de propósito para estar aqui? Estão preocupados com pessoas muito inteligentes também, sem falsa modéstia. Mas isso eles têm aos montes. Sim. Eles estão muito mais preocupados em encontrar também as melhores pessoas, aquelas que vão extrair de lá o melhor propósito universal e social possível. Sim. Coisa que o Brasil simplesmente não está nem aí. Se alguém com um perfil comportamental
extremamente perigoso for inteligente o suficiente para decorar meios de resolver exercícios, ele entra em qualquer universidade. Sim. Com literalmente qualquer propósito. Isso faz com que os alunos dos Estados Unidos entrem na universidade com um propósito extremamente distinto do propósito do aluno brasileiro. O aluno dos Estados Unidos, do que eu tenha visto, não pensa em colar em prova nenhuma. Ele não está lá para passar em uma prova, ele não está lá para passar em uma matéria. Ele não está lá para terminar a graduação em um determinado período. Ele está lá para ser bom naquilo que ele está ali para fazer. Sim. Eu estou aqui para virar engenheiro, então eu vou virar o melhor engenheiro do mundo. Eu estou aqui para virar advogado, então eu vou virar o melhor advogado do mundo. E aqui entra a segunda diferença de MIT e Harvard para o Brasil. E essa diferença me coloca diante da pergunta se vale ou não a pena. Que é uma pergunta que precisa ser feita com seriedade, tá? Porque todas as grandes universidades da Ivy League, e somados a Harvard e ao MIT, a Ivy League são as principais universidades do mundo, sim, elas têm um senso de cobrança absurdamente gigantesco. Ele sempre vai fazer você sentir que o que você fez ali dentro é insuficiente. Porque essa é a forma que ele te coloca diante, que ele te confronta para as suas deficiências e te faz fazer melhor. Por mais extraordinário que seja o que você fez, vai estar ruim. E aí você imagina, você junta você tem que ter uma porrada de gênios no mesmo lugar. Sim. E alguém ali naquele monte de gênio vai ser o menos genial de todos. Sim. Essa pessoa cresceu da posição de gênio e agora ela é um comum. E muitas das vezes ela não é apenas um comum, como ela é menos inteligente do que o comum ali. Você tem que ter uma armadura emocional brutal, cara. Tem. Aí você é tão massacrado com o que você está fazendo, não serve para nada, que você chega a níveis de progresso que são inimagináveis se você não fosse tão pressionado. É que nem a formação dos Navy SEALs, cara. É uma coisa igual. É um nível de exigência tão brutal que você fala, cara, mas onde que você vai me levar? Para a excelência, né? Exato. Quando eu entrei no MIT, a primeira frase que eu ouvi foi: a partir de agora, não importa o que você espera do MIT. A única coisa que importa é o que o MIT espera de você. E nós somos os melhores do mundo. Ninguém te tratou como vítima lá de... Não. Coitadinho. Não. Além de tudo é brasileiro. Nada. Não. E a primeira frase é: não importa o que você espera do MIT. A partir de agora, a única coisa que importa é o que o MIT espera de você. E nós somos os melhores do mundo. Em outras palavras, o que eles estão dizendo é: se você não está aqui para ser o melhor do mundo no que você está estudando, muito boa sorte, pode sair pela porta Pode sair ali pela porta e fazer outra coisa. Sim. Aqui é lugar, e isso fica muito claro, até na cultura dessas duas universidades, tá? Aqui é lugar dos melhores do mundo. É para estar aqui quem quer ser um dos melhores do mundo nessa coisa que você estiver estudando. Se esse não for o teu propósito, vai para outro lugar, não é aqui. E aí o que a gente precisa entrar é na definição do que é ser o melhor do mundo. Para essas universidades, ser o melhor é ter um propósito para estar ali. As maiores figuras de Harvard, por exemplo, a gente pode citar várias, são figuras com absoluto propósito. Bill Gates, enfim, tem infinitos. O próprio Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, formou vários presidentes americanos, enfim. E quando eu estava lá, inclusive, em uma caminhada pelo Harvard Yard, estava conhecendo Harvard, um professor da Unicamp, que é professor lá, também me fala: Bruno, nesse exato momento você está sentindo o que é a palavra tradição. Naquele momento eu não entendo o que ele está querendo dizer, tá? Mas eu estava andando no Harvard Yard e tanto do meu lado esquerdo como do meu lado direito tinham as residências estudantis. E pelo que ele me contou, durante o primeiro ano da graduação em Harvard, você é obrigado a morar em alguma daquelas residências. Mesmo que você seja o filho do Bill Gates, no primeiro ano você precisa morar lá. É uma questão de cultura universitária.
E quando ele me conta dessa obrigação de morar lá no primeiro ano, ele me lembra que isso significa que várias personalidades universais, durante um ano das suas vidas, acordaram exatamente ali e andaram exatamente naquele piso. O fato dessas pessoas serem obrigadas a morar aqui no primeiro ano significa que o Mark Zuckerberg, durante um ano, saiu daquela salinha ali do lado e pisou nesse lugar que você está pisando. Significa que o Obama fez a mesma coisa. Significa que, enfim, ali você sente o peso de caraca, olha onde eu tô. Ali eu tive consciência do que estava acontecendo, de aonde eu estava. E eu tenho que ser excelente. Aqui não há outra forma de... Aqui não há outra forma, exato. A não ser excelente. Bom, e aí saí de lá e, como você mesmo colocou, quando você pergunta se há o mosquitinho do empreendedorismo no meu ouvido saindo de lá, há. E eu saio da Vibra Energia e vou montar as minhas empresas do mercado financeiro. Tá, o que te move aí? Se você poderia voltar de lá com o teu certificado e virar um puta auto-executivo multinacional maravilhoso em algum lugar aí e fazer uma carreira belíssima. Poderia. A engenharia naquele momento, entendia eu, já tinha me levado aos principais dos meus objetivos. Sim. O que faltava a engenharia me dar era dinheiro. E dinheiro não é objetivo, dinheiro é consequência. Se a única coisa que na minha cabeça faltava para a engenharia me dar era dinheiro, e dinheiro não é objetivo, então eu não tenho mais objetivo na engenharia, então eu vou para outra coisa. E quando eu senti que eu já estou entre os melhores do mundo no mercado financeiro, eu vou mudar de área e vou fazer outra coisa completamente diferente. Você é dono da firma? Não, vou estudar outra coisa, vou estudar, sei lá, direito, medicina, qualquer outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Sim. Bom, nesse contexto eu fui abrir as minhas empresas no mercado financeiro. Até a gente chegar na minha atual estrutura corporativa, com os meus sócios atuais, em que eu sento com um deles... Peraí. Você não tinha na cabeça... Você está sempre falando no plural. Eu ia abrir minhas empresas no mercado financeiro. Não havia essa consciência. Quando você foi abrir a primeira, de que seriam as empresas, você foi abrir uma para ver o que dava. Mas eu sempre tenho a consciência de que eu quero chegar no topo de qualquer mercado em que eu me insira. Sim. Então eu comecei como assessor de investimentos, 4 meses depois eu abri a minha própria assessoria. Sim. Mais 6 meses eu abri a minha própria gestora de patrimônio. Assessor e gestor de patrimônio é um degrau acima no mercado financeiro. E eu sempre faço qualquer coisa com um alvo no topo dessa pirâmide. Então, sim, eu entro no mercado com vários alvos a serem atingidos. E com a percepção de que para eu me tornar a referência que eu queria no mercado, eu precisaria abrir várias empresas, cada uma para cuidar de uma coisa. Eu precisaria trilhar um caminho que me conduzisse até onde eu tô perto de chegar hoje. Sim. Eu tô começando a entender. Bom, o teu objetivo final aqui, tá? O que te trouxe aqui. Exato. Tá. E aí, quando eu chego na estrutura corporativa que eu tenho hoje, eu sento com os meus sócios e falo, gente, só tem um problema nessa história toda. Eu tô um pouco incomodado com a falta de construção de um legado. Sim. Se o Bruno morrer amanhã, que eu passei por tudo isso, mas eu não fiz nenhuma diferença social. Sabe aquela pergunta de Harvard, o que você vai fazer com a chance de estudar aqui? E você cria várias divagações de coisas socialmente relevantes que você vai fazer, e eu não tinha feito nenhuma delas. Aí eu falei, eu quero assumir a presidência de uma associação sem fins lucrativos, quero arrecadar recurso de colegas empresários de doação, quero fazer, enfim, várias formas de arrecadar recursos. E a partir desses recursos levantados, construir uma clínica de reabilitação. Com fisioterapia, com hidroterapia, com 14 tratamentos diferentes. E eu quero que essa clínica atenda todo mundo de graça. Eu quero descobrir outros Brunos que poderiam ter chegado onde eu cheguei se tivesse tido o mesmo acesso à reabilitação que eu tive. Boa. E foi assim que nasceu a Associação Glanos. Como é o nome dela? Associação Glanos, G-L-A-N-N-O-S. Glanos. É, gato, lápis, amor, navio 2 vezes, ovo, sapo. Tô citando as iniciais, tá? Tá.
que é? De onde veio esse nome? Esse nome é de uma deusa da mitologia egípcia, que eu tomo, pela representatividade, eu tomo como elemento fundamental da nomenclatura da associação, e a partir daí começo a trabalhar para conseguir desenvolver todos os objetivos dessa associação. Tá? Quando nasceu a associação? Então, a ideia nasceu no ano passado, e aí tem algumas regras que a gente precisa citar. As associações só podem receber recurso público via convênio público na esfera municipal se elas existem há pelo menos 1 ano. Sim. Na esfera estadual, se elas existem há no mínimo 2 anos. E na esfera federal, se elas existem há no mínimo 3 anos. Então, ao invés de eu abrir uma associação do zero, eu tinha como objetivo assumir uma associação que existisse há pelo menos 3 anos. Porque aí eu assumiria uma associação já podendo assinar convênios públicos com esfera municipal, estadual e federal. Exatamente. A carência. Então eu assumo a associação em dezembro do ano passado, mas eu assumo uma associação que existe desde 2017. Coloco a casa em ordem tributariamente e a partir daí estou com tudo organizado para conseguir fazer o projeto acontecer. Como é que você encontrou essa associação? Existe um site na internet, Mapa das OSCs, que tem todas as associações regularmente constituídas no Brasil. Você coloca os requisitos que você quer, tempo de existência, etc. E esse site te fala quem é o presidente, quem você tem que procurar para conversar sobre uma sessão dessa associação. Sim. O que acontece é o seguinte: esse mercado é um mercado que nem todas as associações que existem estão lá com o propósito genuíno da sua fundação. Claro. Muita associação existe para outros objetivos que eu não vou ser leviano de fazer acusações aqui, mas é relativamente simples das pessoas imaginarem. E, por consequência, quando você vai pedir pela cessão de uma associação, normalmente te cobram dinheiro para isso. Claro. Só que a associação não é uma empresa. Então, você não pode pagar para comprar uma associação. O grande desafio, então, não é achar quem te passe a associação, mas é achar quem faça isso de forma legal. Ou seja, eu vou te passar pelo propósito que você tem sem te pedir dinheiro e não te cobrando dinheiro para te passar uma associação. Vamos repetir essa dica aí. Você que está ouvindo a gente aqui e já está bem de vida, está milionário, está enfastiado, está procurando o que quer fazer, está procurando dar um jeito na sua vida, não sabe onde botar o teu dinheiro, muito bem, tem caminhos, né? Tem onde botar. Repete o nome do site que você falou. Tem caminhos, o site é glannos.org, glannos, GLANNOS.org. Ok. Nas redes sociais é @glannos somente, tá? No Instagram, etc. E eu sempre brinco com as pessoas, tem muitos caminhos de você fazer contribuições que sejam inertes do ponto de vista da tua contabilidade, tá? Você que é empresário do lucro real, por exemplo, você pode destinar até 2% do seu faturamento e isso você deduz do seu imposto de renda. Ou seja... Eu vi um trabalho recente que fala que... Eu não me lembro se era que era relação à Rouanet, o que era, mas era assim... das 1000 empresas capazes de investir, 20% faziam. 80% nem tem ideia, nem querem se meter para mexer nesse... E repare, como você vai deduzir isso do seu imposto, você só está, na verdade, destinando uma parte do recurso que iria para o governo, Sim. ao invés do governo decidir o que fazer, está indo para uma associação. Sim. Isso não vale só para minha associação, não, tá? Isso vale para qualquer associação privada. Sim. Mas, como você falou, a maior parte das empresas do lucro real não tem ideia da possibilidade de fazer isso. Ou não quer se meter nisso, não quer se meter porque olha de fora, só vê escândalo, só vê gritaria e acha que, cara, tem um mundo de gente precisando de gente séria, precisando de apoio, né? Essa é uma explicação. Sim. Mas me fala uma coisa aqui, pera, um negócio interessante. Fazer a gestão de uma empresa que tem como meta dar lucro, cara, tem que dar lucro. Qualquer empresa tem que dar lucro, senão ela não tem função. Para uma entidade cuja meta não é dar lucro, mas é
causar um bem social. Então tem KPIs aqui, tem KPIs ali, tem uma forma de gestão aqui, outra diferente ali. A forma como você demanda teus executivos é de um jeito aqui, ali é de outro, né? Tem uma mudança. Eu diria assim, que você é um peixe que sai da água salgada e vai para água doce. Eu vou te dar um jeito de pensar nas duas coisas como uma só. Sim. Os objetivos das duas empresas são obter recursos. Ok. Em uma você obtém recurso vendendo algum serviço ou algum produto, isso se reverte em um lucro. Uhum. Na outra você obtém recurso vindo de doação, de qualquer coisa. Sim. Só que em uma, o recurso que você obtém, parte dele é um lucro. A outra, o recurso que você obtém não é para ir para o teu bolso. É simples. Uhum. A partir daí, a minha associação, de alguma forma, também tem por objetivo ter lucro. Ela tem por objetivo obter mais doação do que eu tenho de despesa. Sim. No final do mês, eu tenho que ter mais doação do que eu tenho de conta de aluguel, do que eu tenho de conta de água, luz, telefone, salário de fisioterapeuta, enfim, todas as linhas de custo. Isso que sobra é o que eu faço para atender paciente, é o que eu uso para o bem social. As duas precisam ter lucro, entre aspas. Uhum. O que é um lucro? A diferença do que você obteve de recurso e o que você tem que gastar no final do mês. Só que em uma, um lucro vem para o meu bolso. Sim. Na outra, eu uso para qualquer finalidade social. É simples assim. Só que de um lado não chamam isso de lucro. Vou te contar a história do Veja Bem. Eu quero que você me diga como é que você lida com isso aí. Eu faço um monte de trabalhos também, tem área cultural, podcast, aquela coisa toda. E toda vez que eu vou a um potencial patrocinador, que seria o teu potencial doador, alguma coisa assim, e eu vou mostrando o meu projeto, enquanto eu mostro, o cara fica, cara, muito bem, e vai ficando animado, muito bem. Aí eu boto a proposta na mesa, ele muda para veja bem. E eu trombo com um universo complicadíssimo, cara, para tirar um tostão para algo que não seja produção. Sabe aquela história? Me diz quanto o ROI. Cada dólar que eu botar, quanto vai voltar, né? Eu normalmente na associação não costumo ter esse problema. O meu problema é estar diante do empresário do lucro real para eu explicar o que eu quero que ele faça. Se a partir do momento que eu expliquei, ele entendeu, ele não vai me falar não. Tem certeza? Quase que 90% de certeza. Uhum. Todas as vezes em que eu consegui sentar na frente do empresário do lucro real e falar, veja bem, eu quero fazer isso aqui. Qual é o teu pitch, cara? E eu mostro me dá o que teu eu pitch. quero fazer. Vai, eu sou o cara. Eu tô aqui, você precisa de dinheiro. Qual é o teu pitch? Para a associação é muito simples. Você está no lucro real? E aí a resposta tem que ser Sim, porque você só pode ter dedução fiscal Sim. se você está no lucro real. Perfeito. Você consegue deduzir todo o teu lucro operacional ou você paga imposto? Ah não, eu pago imposto. Perfeito. Me deixa tomar a decisão do que fazer com o teu imposto no lugar do governo? Uhum. Aí ele fala, como assim você vai decidir o que fazer com o meu dinheiro, com o dinheiro do imposto ao invés do governo? Ué, você prefere dar o seu imposto para o governo ou para uma associação qualquer? Aí como direita e esquerda, nenhum dos lados costuma gostar muito da forma como o governo usa dinheiro. Fala, peraí, como é que você quer usar o dinheiro ao invés do governo? E aí eu falo, então, estou construindo uma clínica assim assado, estou fazendo... E isso que você vai fazer, eu dou um jeito de ser inerte contabilmente para você. Simplesmente, o dinheiro que iria para o governo vem para minha mão. Uhum. Tá, e você tá contando que esse sujeito que vai te dar o dinheiro não quer nada em troca. Ele não quer nada em troca. Ele não quer aparecer, por exemplo... Não, mas eu ofereço, eu tô usando a tua argumentação e tô pensando na Lei Rouanet, né? Por que os caras dão 4 milhões para um puta artista famoso e não dão 100 mil pro Zé que tá montando uma banda não sei o quê? Porque a empresa quer ver o logotipo dela grudado no artista famoso e não no Zé da esquina, né? Então essa é uma das razões de ter uma deformidade no teu caso, né? Por que eu vou dar para tua clínica se tem mais 12 caras na sala de espera querendo também trazer o outro vai fazer um parque de diversões, o outro vai fazer um filme, o outro... Então tem um monte de gente querendo esse meu dinheiro que em vez de eu dar para o governo eu daria para eles, né?
Isso. A gente tem sim um programa de benefícios. Essa pessoa vai participar das minhas peças publicitárias, igual participa de qualquer peça publicitária de doação, tá? Mas você tem razão, a minha peça publicitária é menor do que a peça publicitária do figurão XYZ em algum lugar. E aí não existe argumento diferente de acredita na minha causa, acredita no que eu estou fazendo. Você vai contar Tem uma porrada de associação por aí que está fazendo tudo quanto é tipo de coisa. Eu sei o que eu estou fazendo, se você quiser eu te provo. Sim. E isso tem que ser suficiente para te convencer. Se não for, eu não pretendo e não consigo, nesse momento, competir em visibilidade com figuras como várias das que existem por aí. Sim. Você vem comigo se você acreditar na minha causa, mais do que se você acreditar no poder de divulgação que eu tenho. O poder de divulgação que eu tenho, você vai fazer parte dele também, mas ele não é primordial em relação a acreditar na minha causa, tá? Do ponto de vista do meu doador, o principal ponto tem que ser acreditar na causa. Você está entendendo que isso reduz um pouco o teu escopo? Claro. E vai ter que te colocar diante do interlocutor certo, né, cara? Tem que ter um interlocutor que a hora que eu sentar e jogar isso aqui, esse cara vai me fazer as perguntas que tem cabimento, né? E não... Existe um outro ponto aí que é importante. Como eu falei, eu tenho várias empresas do mercado financeiro que conseguem entregar eficiência para essas empresas. Em todos os casos que eu sentei na frente de uma empresa do lucro real e falei, me dá 2% do teu faturamento, porque eu vou tirar isso do teu imposto. Falei, só que além de você fazer isso, vamos estruturar a melhor forma de você organizar a tua contabilidade? Vamos ver se a gente não consegue, por exemplo, criar um fundo de alguma coisa, colocar um patrimônio da empresa no fundo, e aí esse fundo aluga para a tua empresa, isso gera uma despesa, e gerando despesa, abaixa o teu imposto. Você está agregando um valor. Eu tenho ferramentas com o mercado financeiro. Você está usando a carteira do Bruno. Você tirou a carteira do Bruno, botou na mesa e falou, cara, eu sou o Bruno, eu tenho isto, posso te agregar esse valor se você me ajudar naquilo. Você tem um... Não é nem si. Eu chego nessa empresa falando, se ele fizer, eu vou te tornar mais eficiente. Sim. Mas eu não condiciono a doação. Eu chego na empresa falando, eu tenho condição de melhorar a tua operação. Eu tenho condição de te tornar mais eficiente financeiramente. Você sabe quanto é teu WACC? Ah, sei. Você sabe se ele está otimizado ou não? WACC é custo médio ponderado do capital, tá? Você sabe se ele está otimizado ou não? Você sabe como você pode tornar a tua empresa mais eficiente do ponto de vista financeiro para ter mais lucro fazendo a mesma coisa? Sim. Eu consigo te entregar isso, você quer? E aí, eu quero. Tá bom. No final desse processo, você vai pagar tanto de imposto. Pega uma parte desse imposto e dá para mim na associação. Entende? Fecha um ciclo que eu entrego o serviço para ele e ele torna o meu projeto viável. Mas eu nunca condicionei, eu vou tornar o seu processo mais otimizado se e somente se você fizer doação. Eu tô aqui para trabalhar para você, eu tô aqui para tornar a sua empresa mais eficiente. Se qualquer empresa do lucro real, do lucro presumido, do Simples Nacional, MEI, qualquer um, quiser me ligar, mandar um WhatsApp, Bruno, me ajuda aqui, eu vou mandar alguém lá, ou eu mesmo vou lá, eu vou tornar aquele processo daquela empresa mais eficiente. Esse teu propósito, ele estava aí o tempo todo? Ou você o amadureceu na tua experiência lá fora? Ou quando você olha o Bill Gates dando um caminhão de dinheiro da fortuna dele? Bill e Melinda Gates, sim. Recentemente o Warren Buffett fez a mesma coisa, falando que vai doar 99% do capital antes de morrer. Sim. Ele estava aqui o tempo todo, mas a forma de fazer não esteve aqui o tempo todo. Porque tudo isso que está acontecendo agora só é possível tem que chegar a hora, né? Por causa dos meus sócios no banco, que toparam comprar a ideia, por causa de uma série de conjunturas que não basta o Bruno ter o sonho de fazer isso acontecer. Sem muita peça se encaixar ao mesmo tempo, eu podia querer fazer e não ter os meios para isso. Você deve concordar que se eu não tivesse a estrutura financeira que eu tenho hoje, financeira do ponto de vista de empresas e conhecimento mesmo, para chegar no meu doador e falar, eu vou melhorar o teu processo,
Se eu tivesse que contar só com a benevolência dele, você concorda que eu fecharia portas que hoje podem estar abertas? Porque além de eu contar com a boa vontade dele, eu estou entregando valor para ele. Só que eu só posso entregar esse valor para ele, abrir essa porta, por conta de toda essa trajetória que a gente contou. Se não tivesse acontecido toda ela, eu ia ter o sonho do projeto social e não ia ter o meio de fazê-lo. Hoje eu tenho condição de chegar em qualquer empresa e falar, eu vou melhorar o teu processo. Depois que eu fizer isso, você pode me ajudar aqui? Sim. Você tem uma arma excelente na mão. E o interessante é como, quando você faz o arco da sua vida, né? Como uma coisa levou a outra e te trouxe até esse momento. Quer dizer, você pegou o que, para alguns é uma... Eu gosto de usar esse termo deficiência, mas para alguns seria uma tremenda deficiência, com tudo que você passou ao longo da vida, que realmente não foi brincadeira, vai desembocar em algo que vai ajudar um monte de gente que não teria a menor chance, né? Eu espero conseguir fazer o projeto da associação se tornar realidade, né? Em que pé ele está? A gente está engatinhando. Em que pé ele está? A gente está com o projeto arquitetônico de construção, levantando recurso para construir a clínica que precisa ser construída. Esse processo vai levar alguns meses até a construção, e o grande ponto é que nesses meses até a construção eu preciso ter meios de ter dinheiro suficiente para quando tiver construído conseguir pagar o salário da fisioterapeuta, conseguir pagar o salário de todo mundo e pôr para atender. Onde vai ser? E hoje em São Paulo, capital, hoje, enquanto eu construo a clínica, se qualquer pessoa entrar no meu site e colocar lá, preencher o cadastro para ser atendido, eu vou fazer uma triagem, vou ver quanto dinheiro eu tenho, quantos eu consigo atender e vou selecionar alguns. Pô, mas Bruno, você não tem clínica ainda, onde é que você vai atender esse cara? Eu vou pagar a consulta na clínica que eu fui paciente, por exemplo. Você encampou uma associação. Exato. O que te impede de encampar uma clínica? Como assim? Pegar uma que já existe, que está aí, precisa de dar um up, em vez de sair do zero. Porque eu imagino que quando você fala a mim que você vai construir, você deve ter visualizado algo... Nada me impede de encampar uma clínica. O que me impede é, provavelmente, eu não vou achar uma clínica que esteja disposto a me dar o controle para eu administrar. Eu vou achar uma clínica que quer me vender a clínica por 2, 3 milhões de reais. Aí, desculpa, ao invés de eu comprar a tua clínica por 3 milhões de reais, eu construo uma. Aí vão me argumentar, mas se você comprar a minha, você está comprando o meu nome. Tá bom, mas o seu nome serve para você gerar lucro. Eu não quero gerar lucro. Sim. Eu vou atender gente de graça. Então eu não preciso de nome. Eu não preciso da clínica da ACD, porque a ACD tem nome. Dane-se o nome da ACD, eu não quero gerar lucro. Eu não quero que ninguém me pague para eu prestar o meu serviço. Você não precisa marketear isso. Você tá me lembrando do Elon Musk fazendo foguete, cara. Daquela história. Quando se eu não quero que ninguém me pague para fazer, se eu não quero que ninguém me pague pela sessão de fisioterapia, você vai de graça na ACD, você vai de graça na Glano, você vai de graça em qualquer lugar. Você não vai de graça perguntando qual é o nome da clínica. Sim. Entendeu? Então eu não vou pagar 3, 4, 5 milhões para comprar uma clínica porque ela tem nome. E daí que ela tem nome? Nome serve para gerar paciente pagante. Eu não quero um paciente pagante, nenhum vai ser pagante aqui dentro. Quanto do teu tempo esse projeto está consumindo hoje em dia? Como é que você fez com o teu 100% do teu dia? Como é que você está fazendo? Porque você tem 7 negócios onde você está envolvido, né? Tenho. O que você está fazendo? Essas coisas, elas acabam de alguma forma se misturando, porque o mesmo stakeholder é a pessoa interessada, tá? Um ciclo de interesse. O mesmo stakeholder de um negócio é o stakeholder do outro. Eu atendo muito empresário nas empresas do mercado financeiro. Este empresário é o mesmo doador. Sim. Então, como os stakeholders são os mesmos, você tem um ecossistema. Cai no meu telefone, cai na minha agenda, no meu telefone, no meu dia a dia, uma série de possíveis negócios, todos os dias. Tudo. Do mais simples ao mais maluco negócio que você puder imaginar. Em todos eles tem um empresário
conectado. E aí sempre, depois da gente tratar da solução dele, vem aquela pergunta: vem cá, você é do lucro real? Me ajuda aqui. Sim. E aí você já estabeleceu com ele uma relação, você já está... muda tudo, né? Exato. Como é que você se enxerga daqui a 5 anos, cara? Onde você vai estar? Talvez eu vou estar tocando negócios só de dentro da clínica, ainda tocando negócios do mercado financeiro, sim, mas de dentro do espaço da clínica, para eu diminuir a minha locomoção de um lado a outro, e provavelmente já mais focado na operação social apenas. Qual é o KPI para você olhar e falar, cara, sou um cara bem sucedido? O que é? É o KPI que eu uso aqui, pessoa que não é do ramo, tá? É o indicador. Qual é o teu indicador de sucesso? Vamos ser mais. Qual é o indicador que você vai olhar e falar, cara, deu certo? KPI, Key Process Index, tá? Índice-chave de processo. Sim. É difícil, é impossível te responder essa pergunta, porque você perguntou o KPI de sucesso. E aí eu preciso te perguntar, o que é sucesso? Não sei, você pode olhar e falar assim, te ajudar ter no final do ano 12 Brunos. Para muita gente que está me ouvindo, o sucesso vai ser ter uma certa quantidade de dinheiro no final desse processo. Sim. Para muita gente, sucesso vai ser dinheiro acumulado. Isso não tem nada a ver com a minha definição de sucesso. Para mim, são Brunos, cara. Você vai medir em Brunos. É mais ou menos isso. Eu brinco que eu tenho 3 sonhos relativamente impossíveis. Um deles é fazer viagem espacial, orbitar o planeta Terra dentro de um foguete. Para isso a tecnologia precisa avançar o suficiente, e mais do que isso, quando tivermos tecnologia, eu preciso ser um cara muito sortudo de ter sido selecionado para isso, porque isso vai ser muito restrito. O segundo é, aí dentro do espectro do mercado financeiro, assumir em algum momento um ministério relacionado à parte econômica. Em outras palavras, eu sou gestor de patrimônio hoje. Eu decido o que fazer com o patrimônio de empresas para torná-las mais eficientes. O país é uma grande empresa. O país tem um caixa como uma empresa qualquer. O país tem uma arrecadação como uma outra empresa qualquer. O país tem uma despesa como uma outra empresa qualquer. E cá entre nós, o país tem muitos problemas nesse caixa, independente do teu lado político, tá? Independente do lado político de qualquer um que nos ouve. O Brasil tem muitos problemas econômicos com a esquerda no poder, como tinha com a direita no poder, como continuará tendo com o próximo governante, qualquer que seja ele. O desafio de gerir patrimônio de um país é o único desafio relacionado à política que me atrai. E repare, ele não é eletivo. Você jamais vai ver o Bruno candidato a absolutamente nada. Você vai ver o Bruno motivado por um desafio. E eu confesso, esse desafio é um desafio que eu gosto dele. Eu acho bom você exercitar um mínimo. Conversa o dia que você puder com o teu conhecido, com o Paulo, com o nosso ex-ministro da Fazenda. Paulo Guedes. Com o Paulo Guedes, e pergunta para ele, Paulo, o que você encontrou quando você levantou a tampa? Quando você levantou a tampa, o que você viu ali? Por que eu acho isso? Por que eu classifico esse como um dos 3 sonhos impossíveis? Porque precisa de conexão política. Sim. Não importa o quão bom você seja em economia, você não chega no Ministério da Economia se o presidente não te indicar. Eu não vivo a ilusão de que o presidente da República, seja ele quem for, indica por absolutamente mérito. Não acho que seja esse o jogo político em nenhuma das esferas, e não é porque A ou porque B está no poder. Seja quem estiver no poder, seja de qual espectro político for, as decisões não são meramente técnicas. Sim. E não serão meramente técnicas. Esse é o porquê que eu acho esse um dos sonhos impossíveis. Orbitar o planeta Terra, já expliquei por que eu acho um sonho impossível. E o terceiro sonho relativamente impossível
é fazer alguém que passou pelas minhas mãos, seja na reabilitação, ou seja no futuro numa escola que eu crie no mesmo modelo da clínica, para ser de graça para todo mundo, alguém que passou pelas minhas mãos, trazer o primeiro prêmio Nobel científico para o Brasil. Para muita gente que está nos ouvindo pode não saber, o Brasil nunca levou um Nobel de nenhuma área científica. Na verdade, nunca levou um Nobel de área nenhuma. Nem da paz, por exemplo, que não seria científico. Mas eu tenho... Se o César Lattes, que teve 8 nomeações, né? 7 ou 8 nomeações, né? É. Ele foi injustiçado. César Lattes descobriu o meson pi, o pion, que é uma das partículas do modelo padrão de partículas da mecânica quântica. E naquele ano ele mereceu. Na minha visão, foi injustiçado. Uhum. Se ele não levou, quem levará, né, cara? E, enfim, a gente poderia ficar mais 3 horas aqui discutindo por que o Brasil nunca levou um Nobel. Eu tenho uma intuição de que é porque o Brasil se especializou em destruir ídolos e em classificar ídolos da forma mais incorreta frente a qualquer par no mundo. Essa é a explicação do Osiris Silva, cara. Você ouviu a história do Osiris? Ele contando que ele numa mesa de jantar com 3 jurados do Nobel, e ele pergunta para os caras por que nunca deram para um brasileiro. E o cara fala para ele, porque toda vez que a gente indica um brasileiro, já vem uma enxurrada de cartas e comentários do Brasil dizendo, não, esse não merece. Ele fala, cara, o brasileiro destrói a possibilidade de alguém ganhar, cara. E eu vou fazer uma provocação aqui, já pedindo desculpas para essas pessoas, caso isso acabe gerando uma repercussão sobre elas. Mas você faz ideia de quem seja Eduardo Vasconcelos? Não, você não faz ideia, provavelmente. Não. Faz ideia de quem seja Nicole Vieira Pires? Não. Não, você não faz ideia. Você sabe quem são essas duas pessoas? Duas pessoas que há 3 anos atrás entraram em Harvard em economia, em astrofísica em Colômbia. A Nicole Vieira Pires hoje é neurocientista formada por Colômbia. Você não faz ideia de quem são essas pessoas. Essas pessoas escrevem a história acadêmica do Brasil no exterior hoje. Mas se a gente perguntar para qualquer um que está nos ouvindo o que o Neymar jantou ontem, provavelmente um monte de gente vai saber. Sem dúvida. Eu vi um post vai ficar difícil levar o Nobel enquanto a gente souber mais do Neymar do que dessas pessoas. Eu vi um post hoje à tarde, de um cara botou um post falando do cinema americano, como é que o cinema americano trata a ciência. Então ele vai enumerando a quantidade de filmes que tem como tese um foco no cientista. Ele tem 1 milhão de filmes. Aí ele vem para o Brasil e fala, me mostra um filme brasileiro que se foca. Ele falou, então se a gente não consegue mostrar em lugar nenhum o valor que tem a ciência, como é que você quer que a gente valorize a ciência? Não tem o cinema, a televisão, nada, cara. Eles estão focados em outro mundo, na celebridade, mas não estão focados na ciência. E os caras lá fora explicando a importância de um ídolo, né, na ciência, né? Aqui não, cara. Eu citei 2 nomes de 2 pessoas que estão escrevendo a história científica do Brasil lá fora, e eu poderia citar 10. Sim. E provavelmente a tua percepção e a do Brasil inteiro diante desses 10 nomes seria a mesma. Eu não faço ideia de quem são esses caras. Ninguém conta Só que há alguns anos atrás o SBT fez uma pesquisa dos brasileiros mais importantes da história, e você vai encontrar o Neymar bem colocado. Você vai encontrar, enfim... esportista e artista e músico, e é isso. É isso. Não vai ter ninguém, não. Porque não se fala deles. Porque não se fala deles. Não se fala deles porque não se dá importância para eles em basicamente nenhum espectro. E aí vai ficar muito difícil ganhar o Nobel sem valorizar a ciência. Porque se ela não é importante aos olhos de todo mundo, então eu não vou investir nisso. Eu fiz um trabalho com a Hortência do basquete, tempo atrás, né? E ali eu tava batendo um papo com ela e ela contando. Ela falou o seguinte, que eu sou muito procurado por pais e mães que vêm me pedir conselho, cara. Como é que eu faço? Meu filho quer voar no basquete, o que é que eu faço? E a minha resposta é a seguinte, sai do Brasil. Vai embora daqui. Aqui não vai acontecer nada, cara. Vai lá pra fora. Lá o bicho vai acontecer, porque há essa consciência que nós não temos aqui. Eu não quero que pareça que o nosso papo aqui seja um papo de gente que tem complexo de vira-latas e tudo mais, né? O que nós estamos batendo aqui é uma coisa que me é muito importante,
é o fato da gente não dar o foco nas coisas realmente importantes, cara. A gente tá na periferia, nós estamos naquilo que é raso, cara. A gente tá dando espaço. Tem uma camiseta que fala, como é que é? O que faz um influencer é a quantidade de idiotas, né? A outra camiseta é não dê palco para quem é... para um idiota, cara. E nós estamos dando palco e mostrando coisa que a gente fazia, que não tem o que entregar lá. Sim. No final, nós vamos ter uma sociedade que não valoriza quem precisa ser valorizado, cara. E aí vai ficar difícil avançar nesse terceiro plano impossível. Enfim, são os 3 sonhos da minha cabeça que eu digo como impossíveis. Dos 3 eu vejo você dando uma volta no espaço, cara. Mas assim, uma outra coisa que comentam bastante comigo. O MIT um dia foi impossível. Claro. Aos 12 anos o MIT era impossível. Claro. E no final da história não foi. Sim. Não foi por uma circunstância do acaso muito maluca. Eu tive um acidente de carro em Lorena, onde eu fazia USP no interior. E 2 carros atrás, assistindo o acidente, estava o professor Messias Borges Silva, que para o carro, identificando o adesivo do vidro como sendo um adesivo de um aluno da universidade, e vai comigo até o hospital. Naquele dia no hospital eu descubro que o dito professor Messias é professor visitante na Harvard, fez curso no MIT também, e o pós-doutorado dele tinha sido supervisionado pelo professor Eric Mazur, que é o dean da física em Harvard. Cara, isso é a vida, bicho. Saindo de um acidente de carro, eu descubro aonde está a porta que se abriria lá em 2019. É por aqui que eu vou para chegar lá. Isso é a vida, cara. Isso é a vida. Nessa cadeirinha que você está sentado, sentou o Osiris Silva. Me contou 3 horas de podcast. Foi maravilhoso. Ele conta o momento que ele tinha um sonho maluco, impossível de ser realizado. Um belo dia, o avião com o presidente da República não consegue pousar no aeroporto e vai pousar numa base onde o oficial que estava cuidando da base era ele. E o cara liga para ele e fala, cara, se prepara que o presidente está chegando. E o avião do presidente pousa, não tem ninguém para receber, vai ele lá e pousa e recebe o presidente. E ali ele tem uma chance, no pé da escada, falar com o presidente sobre um sonho maluco. Nasce a Embraer, cara. A Embraer nasce de um pouso. Isso é vida, cara. É feita de encontros, né? Então, o que você está fazendo agora é estimular que nós estamos fazendo aqui, ao conversar aqui, que pessoas interessadas entrem em contato, falem, cara, quero fazer parte, quero estar com você, quero estar junto, eu não tenho dúvida nenhuma que, sabe, proporcionar esses encontros. Por isso que é tão importante, cara, retomar esse assunto aqui, ó. Que a mídia fale das coisas legais que estão acontecendo, cara. Até para saber onde é que eu boto, para onde eu olho, cara. Onde eu levo a minha energia, né? Cara, eu quero ajudar. Quem que eu procuro? Onde é que eu vou sem ter a certeza que eu vou ser roubado? Né? Cadê essas pessoas? Por que ninguém fala a respeito delas, né? Uma das ideias nossas quando eu montei isso aqui era exatamente isso. Trazer pessoas que não estão aí brilhando na mídia como o grande comediante, o grande... Não, cara, eu quero gente que está fazendo acontecer. Você é o perfil acabado do Leadercast, cara. Obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui comigo, cara. Obrigado você pela oportunidade. Bom, para quem não souber para onde olhar, já falamos sobre o site, já falamos sobre as redes sociais. Importante colocar também sobre, eventualmente, até o WhatsApp. Sou eu que olho, inclusive, não só eu, porque não dá para eu fazer tudo, mas para quem quiser adicionar também, 3030 4241, vai cair, 11, DDD né? 11 3030 4241, vai cair no WhatsApp da associação. Tá. Para quem quiser mandar mensagem lá para participar de qualquer forma, fica à vontade, ou eu mesmo vou responder, ou alguém do meu time vai responder. Vamos lá, então. Já tem o Instagram? Tem @Glanos. @Glanos. Com 2 N's. Ok. Você falou do Instagram. O site já tem. Glanos.org. O Instagram. @Glanos. Desculpe, e o WhatsApp? DDD 11 3030 4241. Bom, tá tudo aí o caminho, bicho. Grande Bruno! Cara, que baita história, cara. Parabéns, viu, bicho? Eu não sei se você... Eu falei 2 ou 3 vezes aqui, você deu meio uma tremida, né? Eu não sei se você conhece ou estudou profundamente o estoicismo, né? Bicho, corre. Não, estudar profundamente não. Mas você sabe, mas... já teve... Cara, dá uma lida, bicho. Você vai de repente ter aquela luz e fala que, cara, os caras já botaram
já explicaram aquilo que eu faço na prática, né? Aquilo a forma como eu tô gerindo minha vida, esses caras teorizaram tudo, tá tudo escrito há 2.000, 3.000 anos, cara. Tem tudo a ver com o trabalho que você tá fazendo, bicho. Dá uma olhada que acho que você vai se encantar, cara. Eu vou até olhar para uma informação, talvez seja útil. Sim. Sobre chave Pix, que é o CNPJ da associação, mas eu não sei de cabeça. Sim. Se alguém que estiver ouvindo quiser mandar Pix direto, não precisa nem falar com ninguém. Eu posso falar a chave Pix aqui, eu só preciso pegar o número do CNPJ que eu não sei de cabeça. Me dá um segundo que eu acho aqui e já falo. Tá aqui, chave Pix é um CNPJ, para quem quiser. 28257 920 1000 ao contrário 09. Repete. 28257 920 1000 ao contrário 09. Muito bem, eu recomendo então que você entre no Instagram, visite a página, mande um WhatsApp, converse com o Bruno aí, porque eu acho que tem... Cara, nós temos que dar força para quem tá fazendo acontecer aí. Você é um desses guerreiros aí, cara. Parabéns. Obrigado. Obrigado pela visita. Espero que você tenha gostado do papo aí. Obrigado, gostei bastante. Obrigado pela oportunidade. E é isso. No final das contas, a gente está tentando construir uma sociedade melhor e acho que isso é o que todo mundo no Brasil quer. A gente nem sempre sabe como e o que eu estou tentando oferecer é um caminho para quem não sabe como. Talvez decida vir comigo nessa forma que eu encontrei de tentar construir uma sociedade melhor. Maravilha. Um abraço para todo mundo que ouviu, espero que tenha sido proveitoso também para todo mundo que nos acompanhou aqui. Conte conosco aqui, viu? Você precisar para divulgação e tudo, nós estamos. Conte com o Café Brasil. Obrigado. Grande abraço. Abraço. Pronto. Eita! Deixa eu ver. 1h36. Boa. Rendeu, legal, né? Rendeu, viu, bicho? Pode tirar uma aqui? Quer tirar daqui? Tá legal aqui. Aí você me dá o seu também que eu tiro. Quer que tire o seu? Nós vamos ali agora fazer uma foto pra thumb. Ótimo. Esse vídeo fica legal. Maravilha. Isso aqui é história, né? Porra! Que loucura, bicho. A gente fala, nossa, aqui tá difícil, Porra. A gente não sabe muito.